Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência no nosso curso de Cálculo 2, tá? Lembrando que a última aula a gente está falando de monotonia, né? Intervalo de monotonia, tá? E aí a gente fez o teste da primeira derivada, tá bom? Em que o que a gente faz com o teste da primeira derivada? Bom, a gente viu se a derivada antes daquele ponto que a gente encontrou naquele ponto crítico. Se antes daquele ponto crítico a derivada é positiva e depois ela passa a ser negativa, aquele ponto é um ponto de máximo. E o inverso para o ponto de mínimo, tá? Se naquele ponto crítico que a gente encontrou, a derivada é negativa e depois ela passa a ser positiva, aquele ponto é um ponto de mínimo, tá bom? A gente viu isso aí na última aula. E aí o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o teste da segunda derivada, tá bom? Então, dado que uma função ela é duas vezes diferenciável em que sentido? A gente consegue diferenciar, fazer a derivada dela duas vezes, tá? Então a gente deriva uma vez, a gente pega aquele resultado daquela derivada e deriva de novo em relação a x, tá bom? Então, se isso acontecer, ela é duas vezes diferenciável. Beleza. E dado um ponto crítico, um ponto que a gente está analisando lá, né? Um ponto crítico que a gente encontrou. Então, esse ponto crítico, ele vai ser um ponto de mínimo se a segunda derivada for maior que zero. Por sua vez, ele vai ser um ponto de máximo se a segunda derivada for menor que zero. Tá bom? Só inverte. Se a segunda derivada for maior, implica mínimo. Se a derivada for menor, implica que esse ponto x é o máximo relativo. Tá bom? Agora, se a segunda derivada for igual a zero, tá? A gente não consegue fazer nada com esse teste da derivada segunda. E aí a gente tem que usar esse teorema 7.4. Qual que é o 7.4? É esse aqui, ó, pessoal. 7.4 é esse aqui, tá? O que fala pra gente que antes de um ponto, se a inclinação for positiva e passa a ser negativa, ponto de máximo. Se a derivada antes desse ponto é negativa e passa a ser positiva, ponto de mínimo. Então, se a nossa segunda derivada for igual a zero, aquele ponto, tá? A gente tem que utilizar o teste da primeira derivada. Agora, se não, a gente consegue usar o teorema 7.5, o teste da segunda derivada. Tá bom? A ideia é essa. Tá. E aí, desses dois teoremas, tá? A gente vai saber que os candidatos a pontos máximos e mínimos, eles não são só ponto crítico, mas também eles vão ser os pontos de domínio da função onde a função não é derivável. Tá bom? Pode ocorrer isso, tá? Chegar lá naquele ponto, ele não ser derivável. Tá bom? Bom, é complicado, né? É complicado. Deve estar desse jeitinho aí, ó. Que entendi nada. Vamos lá para o nosso exemplo, tá? A gente vai dar um exemplo agora. E aí a gente vai tentar entender isso melhor, tá bom? No caso, a gente pegou uma função quadrática, tá? Uma função quadrática na forma mais geral dela, nem colocamos número nela, tá bom? Para a gente tentar entender isso aí. Vamos fazer esse exercício aí, tá? Vamos lá no nosso quadro e tentar fazer esse exercício, tá bom? Então a gente quer calcular os pontos extremos, tá? Se eles são máximos ou mínimos da função, tá bom? E aí a gente vai na nossa página de exercício. Eita, tá vendo? E a gente vai fazer ela aqui agora. Porque aqui a gente faz assim. A gente faz e mostra, tá?
a gente tem essa nossa letra A, B e essa nossa letra C aí. Tá bom, pessoal? A gente tem essas nossas três alternativas. Tá? Bom, e aí para achar um ponto extremo, qual que é o primeiro passo? A gente tem que achar os pontos críticos, né, pessoal? Os pontos críticos. Vamos fazer essa nossa letra A aí. Letra A. A gente já tem que achar os pontos críticos. Para achar os pontos críticos, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que fazer a derivada e igualar a zero. Não é verdade? Beleza. Então vamos derivar essa nossa letra A. Tá? A derivada dela vai ser igual a o 2 passa para frente, diminui menos 1. Então vai ser 2A que multiplica x. Tá? Mais B, né, pessoal? Mais B. Mais B. E a gente tem que igualar isso a zero para encontrar os pontos críticos, né? Tem que igualar a zero. Portanto, 2ax mais b tem que ser igual a zero. Tá bom? Bom, passando b para o outro lado da igualdade, diminuindo, ele está somando, a gente vai passar diminuindo, o que vai ficar? 2ax vai ser igual a menos b. Tá? Passando 2a, está multiplicando x, a gente vai passar o 2a. Esse 2a aqui, a gente vai passar ele dividindo. Tá? Então, o que a gente tem? X é igual a menos b sobre 2a. Esse aqui, pessoal, é o nosso ponto crítico da função. É o nosso ponto crítico. Vamos mostrar lá. Bom, então o que a gente fez? A gente dividiu, né? Dividiu e passou o b para o outro lado negativo, passou o 2a dividindo e a gente encontrou que esse aqui é o nosso ponto crítico. Tá bom? E aí o que o teste da derivada segunda fala para a gente? Ora, se a derivada segunda for maior que zero, é ponto de mínimo. Se for menor que zero, é ponto de máximo. A ideia é essa. Então, ele fala o que fala para a gente é aqui. Vamos deixar a nossa colinha aqui em cima. Aqui, ó. Ele fala o que? Se a derivada segunda, tá? Opa. Se a derivada segunda de x for menor que zero, implica ponto de máximo. E se essa derivada segunda de x for maior que zero, vai implicar ponto de mínimo. Tá bom? São essas duas, são as duas regrinhas, tá? Então o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que pegar a nossa primeira derivada, tá? Isso aqui é a nossa primeira derivada. Tá bom? E derivar ela de novo, fazer a segunda derivada, tá? A segunda derivada nada mais é do que derivar essa função aqui em relação a x, tá bom? O que vai dar isso? A segunda derivada dessa função, tá? De x, vai ser igual a 2a, né, pessoal? Derivada de b, de uma constante, é zero. Some. Derivada de x, tá? A gente vai passar 1 para frente, diminuir menos 1 aqui. O x aqui ele vai virar 1, né? Vai ficar x elevado a zero. Então só vai ficar 2a. Tá bom? E aí a gente tem nossa condição. A gente consegue agora relacionar
esse nosso resultado, a segunda derivada, com ponto de máximo ou de mínimo, tá bom? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ora, se 2A for menor que zero, implica o quê? Máximo. Máximo. Tá? Ponto de máximo. Porém, se esse 2A, segunda derivada que a gente encontrou, for maior que zero, vai implicar o quê? Mínimo. Tá bom? Vai implicar mínimo. Tá? Vai implicar mínimo. Bom, o que eu estou querendo dizer? Bom, nesse caso, vão ocorrer duas situações possíveis. Tá? Vão ocorrer duas situações possíveis. Quais são elas? Quais são elas? Vamos pegar um espacinho aqui. Tá, beleza. Então, o que eu estou querendo dizer? Bom, se a gente tiver a nossa função, tá? Então, pessoal, no caso em que 2A é menor que zero, nosso primeiro caso aqui, ó, 1, caso 1, tá? Esse aqui é o nosso caso 2. E esse aqui é o nosso caso 2. Se o 2A for maior que zero. Tá bom? Então a gente vai ter os nossos dois casos. Tá? Se for menor que zero e se for maior que zero. Bom, se, pessoal, for menor que zero, o que vai acontecer? A gente vai encontrar um ponto de máximo. Então, aquela nossa função quadrática, ela vai ter esse formato. Tá? Ele vai ter esse formato. Beleza? Porém, se for maior que zero, a segunda derivada, a gente vai ter um ponto de mínimo. Um ponto de mínimo, pessoal. Então, vai estar acontecendo isso aqui, ó. Vai estar acontecendo isso aqui, tá? E esse ponto aqui vai ser o nosso ponto de mínimo, tá? Vai ser o nosso ponto de mínimo. E esse aqui vai ser o nosso ponto de máximo, se ele ocorrer. Em ambos os casos, pessoal, qual que é o nosso ponto crítico? O x aqui, no caso, tá? No caso, o x aqui, que a gente encontrar aqui, ele vai ser igual a quanto? Que a gente encontrar aqui vai ser igual a quanto? A gente fez essa continha, né, pessoal? A gente fez essa continha, tá? Qual que é o nosso ponto crítico? Bom, o nosso ponto crítico é esse aqui, pessoal. Ó, ó o nosso ponto crítico. Nosso ponto crítico é esse aqui, ó. Tá? Ó o nosso ponto crítico. Então, aquele menos 2b b sobre 2a, tá? Ele vai ser um ponto crítico aqui, ó. Aqui o nosso ponto crítico. Menos b sobre 2a. Tá bom? Menos b sobre 2a. Tá, pessoal? Menos b sobre 2a. Tá bom? Bom, se não tiver ficado claro, tá? Se não tiver ficado claro, a gente pode tentar fazer essas outras questões aqui. E elas são numéricas, né, pessoal? Elas são numéricas, tá? E aí, o que a gente tem aqui no caso, pessoal? Aí, às vezes,
não deu para entender, né? Continuei na dúvida, professor. Continuei na dúvida. Vamos fazer um exercício numérico. Vamos fazer, então, nessa nossa letra B aí, ó. Tá? Letra B. A f de x. De que a gente tem que fazer primeiro, pessoal? Derivar em relação a x, né? Então, a derivada de x ao quadrado vai ser igual a 2x. Tá bom? Beleza. Qual que é o nosso ponto crítico aqui, pessoal? Qual que é o nosso ponto crítico? A gente iguala o 2x igual a 0. Tá? Passo o 2 dividindo. X igual a 0. A gente passa o 2 dividindo. 0 dividido por 2. Esse aqui é o nosso ponto crítico. Tá bom? Ponto crítico. E aí, ele é máximo ou mínimo? Bom, a gente viu anteriormente que se a gente analisar os intervalos de monotonia, a gente consegue ver, né? É a mesma questão, tá? É a mesma questão. No caso, agora vamos analisar. Bom, pessoal, o que a derivada segunda fala pra gente? Se a derivada segunda aqui for maior que 0, implica ponto de mínimo. Então, vamos ver se vai dar? Ó, deriva essa função aqui em relação a x de novo. A gente vai ter a nossa derivada segunda, tá? Então, vamos lá? Então, a derivada segunda dessa função aqui, tá? Dessa função aqui, o que ela vai ser, pessoal? Derivada de 2x, tá? Derivada de x. O x vai virar 1, né? A derivada é 2, pessoal. E é maior que 0, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? Ponto de mínimo. Ponto de mínimo, pessoal. Tá? Ponto de mínimo. Então, esse nosso ponto crítico aqui, quando x é igual a 0, ele é um ponto de mínimo. Tá bom? Ele é um ponto de mínimo. Tá? Então, o que está acontecendo com a nossa função? Está acontecendo isso aqui, ó. A função ela está passando aqui, tá? Tem em formato quadrático. Tem um formato quadrático. Ficou bom não. Vamos tentar de novo. É mais ou menos isso. O formato de uma parábola, tá? Formato de uma parábola. Então tá acontecendo isso, pessoal. Tá bom? Tá acontecendo isso. Aqui no caso, é o nosso 0, né? É o nosso 0. Aqui é o nosso ponto crítico. Tá bom? E a gente viu que esse pontinho 0 aqui, que a gente encontrou que é um ponto crítico, tá? A gente encontrou que esse pontinho 0 aqui, ele é o quê? Um ponto de mínimo. O teste da segunda derivada possibilitou que a gente tirasse essa conclusão. Tá bom? Possibilitou que a gente tirasse a conclusão. Tá, professor, vamos tentar analisar então. Vamos ver se inverte. Vamos tentar analisar, igual se falou lá, quando menos A, quando o coeficiente, o A, for menor que 0, a gente tem ponto de máximo. Vamos ver se é verdade, pessoal? Vamos tentar dar uma olhada, tá? Vamos apagar aqui. Beleza, vamos fazer a nossa número 2? Vamos lá. Então, a letra B, tá? O que a gente tem que fazer primeiro, pessoal? Na letra C, desculpa. Letra C. Primeira coisa para encontrar o ponto crítico, deriva a função. Vamos encontrar o ponto crítico. E depois a gente vê se aquele ponto crítico é de máximo ou de mínimo. Qual que é a derivada da função? Bom, derivada de 1 é 0. Não entra. Derivada de menos x ao quadrado. O menos ele permanece, tá bom? Menos 1 permanece porque é uma constante. O 2 passa para frente, fica x. Essa aqui é a nossa derivada, tá, pessoal? Qual que é o ponto crítico? É quando menos 2x é igual a 0, tá?
pode inverter o sinal. 2x então tem que ser igual a 0. Não importa, né? Não tem zero negativo, nem zero positivo. Estamos falando de limite aí. E o passo 2 dividindo. Qual que é o nosso ponto crítico? Quando é igual a 0 de novo. Tá? Igual a 0 de novo. Igual a 0. Ponto crítico. Nosso zero, quando x é igual a 0, é nosso ponto crítico. Tá? E aí, pessoal, qual que é a ideia? Bom, e aí, como que a gente faz para descobrir se é ponto de máximo ou de mínimo? A gente faz a derivada segunda, né? Deriva essa função aqui. Tá? A gente deriva essa função. Vamos lá? A derivada segunda de menos 2x vai ser o quê? Vai ser menos 2, tá? É menor que 0. Então, pessoal, o que a gente tem? Ponto de máximo. Ponto de máximo. Tá, pessoal? A gente tem um ponto de máximo. Então, a gente tem que esse nosso ponto crítico aqui, quando x é igual a 0, ele, na verdade, é o quê? Um ponto de máximo. Tá? Então, o que a gente tem? Graficamente, pessoal, a gente tem o quê? Isso aqui, ó. A gente tem uma função que tá vindo aqui da esquerda, passa lá no nosso ponto zero, tá? Bate lá e desce de novo. E esse ponto aqui que a gente encontrou, quando x é igual a 0, tá? Ele é o quê? O nosso ponto crítico e o nosso ponto máximo da nossa função f de x. Tá? Beleza? Desse jeito ficou fácil, né, pessoal? Desse jeito ficou fácil. Aí dá para entender, né? Deu para entender. Deu para entender. Tá bom? Deu para entender. Aí ficou tranquilo, né? Ficou tranquilo. Tá bom? Então, pessoal, a gente conseguiu agora alcançar um passo muito importante. A gente ficou naquela de definir o que era máximo, tá? Máximo relativo, máximo absoluto. A gente só definiu. Só que o que agora a gente consegue? A gente tem um ferramental para descobrir quais que são esses pontos máximos e mínimos. Tá bom? A ideia é essa. Agora a gente consegue isso. Tá? E aí na próxima aula a gente vai ver concavidade de função. Tá bom? Concavidade de função e ponto de inflexão. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.